Obrigado, pastor querido. Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos que aqui estão, aos que nos acompanham em seus lares, talvez em seus veículos, aqueles que vão dedicar esse tempinho de reflexão na palavra de Deus conosco, eu quero falar com vocês a respeito de missões. O tema proposto para conversarmos hoje é falar de missões. E algumas coisas são muito importantes quando a gente fala desse assunto, e nada do que falamos sobre missões pode ser considerado uma novidade ou uma coisa que você nunca ouviu falar na sua vida. E os tempos modernos, eles têm nos mostrado a importância de conversarmos sobre esse assunto de uma maneira prática, de uma maneira real, que faça sentido em nossa vida. Toda igreja tem um propósito, e muitos confundem esse propósito da igreja. A igreja tem um propósito, eu chamo de maior do que qualquer outro. O propósito da igreja não é fazer missões, o propósito da igreja é glorificar a Deus, honrar a Deus, fazer com que o nome de Deus seja louvado e adorado, primeiro em nossas vidas, depois na vida das pessoas. Mas o propósito da igreja não é fazer missões. E por que eu digo isso? Porque missões não se faz. Missão é um estilo de vida. Missão é um estilo que se adota, que se coloca para pautar as nossas condutas. Missão é algo que nasce no coração daquela pessoa que entrega a vida para Cristo, e a partir daí ela vai ter esse amor queimando dentro do seu coração. O propósito da igreja é glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus quando adotamos como estilo de vida missão. Mas missão, ela é feita por um evangelista, a missão é feita por um missionário. E eu quero comparar as duas palavras, tratando-se da mesma pessoa ou da mesma função. E é importante que você saiba de algumas coisas que às vezes passam desapercebidas. O missionário ou o evangelista, ele existe há muitos séculos no mundo. O evangelista não é um cargo eclesiástico, eclesiológico. O evangelista não é um cargo que pertence a uma junta dessa ou daquela denominação. O evangelista é um cargo militar. Na antiguidade, o evangelista ele tinha uma missão acima de todas as outras. O evangelista ele ia para o campo de batalha, e a missão dele não era guerrear contra os inimigos que ali estavam, mas sim voltar à cidade natal e contar para a cidade que eles haviam vencido aquela batalha. O evangelista era um cargo que um homem dentro do exército ocupava, e à medida que o exército vencia aquela batalha, ele recebia a ordem do comandante, e ele voltava correndo em disparada até a cidade fortificada, para chegar na cidade e dar aquele alto brado gostoso e falar assim: nós vencemos. Mamães, os seus filhos estão voltando íntegros. Esposas, os seus maridos estão voltando, porque nós vencemos a batalha, e glória a Deus, o Senhor dos exércitos, por isso. O sentinela ficava sobre as muralhas da cidade, olhava no horizonte. O sentinela, ele tinha duas preocupações. A primeira era enxergar o inimigo vindo até a cidade para tomá-la, e era uma cena terrível, trágica, porque ele sabia que uma ocupação do inimigo, pessoas morreriam e a coisa seria catastrófica. Mas a segunda missão dele era olhar no horizonte e enxergar lá no horizonte o evangelista vindo correndo para a cidade, pois ele, o sentinela, o atalaia, era o primeiro a receber essa notícia com os próprios olhos. Quando ele via aquele homem correndo, ele sabia que a boa notícia estava chegando na cidade, e a boa notícia era: nós vencemos. Evangelho é boa nova, evangelista é quem leva a boa nova. Queridos, nós somos os evangelistas desta geração. Nós somos os homens e mulheres que estamos num campo de batalha, mas nós corremos para as pessoas e dizemos: fique calmo, nós vencemos essa batalha. Jesus já pagou na
cruz. Fique tranquilo, a eternidade é o que Ele reservou para mim, Ele reservou para você. Aguenta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, porque a vitória é certa, a vitória é garantida. Isso é missão, isso é viver missões, amar missões. Os tempos estão mudando e cada vez mais tem gente lá fora dessas paredes desesperado para receber uma boa notícia, desesperado para receber a boa nova. E só existe uma boa notícia para dar para as pessoas. E essa boa notícia não é vacina, essa boa notícia não é tratamento, essa boa notícia é a notícia que cura, que salva, que resolve pela eternidade. Essa boa notícia é: Jesus venceu na cruz. Esse é o nosso discurso, esse é o nosso estilo de vida. Jesus na cruz, ao morrer na cruz, Ele matou a morte, o poder da morte sobre a vida das pessoas. Mas as pessoas precisam saber disso. Tem muita gente lá fora, espalhada por esse Brasil, por esse mundo, doido para dizer: que bom que você veio, como eu aguardei a sua chegada. Queridos, quantas pessoas na vida oraram, intercederam e clamaram a Deus pela nossa salvação, pela nossa conversão. O fato de estarmos aqui, o fato de você estar me ouvindo, acredite, é resultado da oração de muita gente que te ama, de muita gente que se importa com você. Isso é missão. E para entendermos esse assunto, olhando para a palavra de Deus, 3 considerações eu quero fazer e contar a história de 3 personagens fantásticos dentro da palavra de Deus com relação a esse assunto, para assim a nossa alma ser alimentada. Primeiro, missões. Existe um jeito certo de fazer, de viver, de caminhar em missões. Não é de qualquer jeito. Com Deus não existe parcialidade. Com Deus não existe de qualquer jeito. Com Deus não existe sobra, não existe descarte. Com Deus existe o jeito certo. E o único jeito que devemos fazer tudo na vida é o jeito certo. E existe um jeito certo de vivermos missão em nossa vida. Segundo, falar de missões é lembrar que missão é para todos, é de todos. Uma vez que você entregou sua vida para Cristo, você é um missionário. A grande marca de alguém que verdadeiramente foi salvo, ele se torna um missionário. Por isso que o bolso dele deixa de ser inimigo dele, porque ele sabe que o bolso dele faz parte do estilo de vida missionário que ele tem. Missão é para todos. O grande pastor Spurgeon disse que ou você é cristão, é um missionário, ou você é um impostor. Você está enganado, você não está vivendo o evangelho que disse acreditar, que disse fazer parte da sua vida. Missão é para todos, não é para um grupo, não é para uma junta, não é para um missionário, é para todo cristão que entrega a vida para Jesus. E terceira consideração: missão é urgente. Nós não temos tanto tempo como achamos que temos. Se tem uma coisa que a pandemia tem nos ensinado, é que o tempo é curto. Talvez hoje seja o último abraço que você vai dar em alguém. Talvez hoje seja a última vez que alguém vai ler uma mensagem no WhatsApp que você enviar. Talvez hoje seja a última vez que alguém vai entrar no YouTube, numa rede social, e ouvir uma mensagem como essa ou como tantas outras. Nós não temos tanto tempo como achamos que temos. Todo cristão é missionário, e todo cristão termina o seu dia, coloca a cabeça no travesseiro e olhando para o céu ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que se ele voltar, tem gente que você ama que não vai para o céu com ele, tem gente que você conhece que não vai para a eternidade com ele. Por isso que missões é urgente, é um estilo de vida, mas tem um jeito certo de se fazer, tem um jeito certo de se viver, um jeito certo de se mostrar isso.
para aqueles que Deus coloca no nosso caminho. 3 pessoas, 3 personagens nos ajudarão a entender essa urgência, esse papel, essa missão e o jeito correto de fazer. E eu começo com ninguém melhor do que o próprio Jesus. Se você pode, mantenha sua Bíblia aberta em Mateus, o Evangelho de Mateus. Evangelho é a boa notícia, evangelista é o que leva a boa notícia. E a grande comissão, o grande mandato missionário da Bíblia, ele vem em Mateus 28, no final do Evangelho de Mateus, as últimas palavras de Jesus registradas pelo evangelista Mateus. E eu quero começar falando com você sobre Jesus. Ele é Deus, sim, mas ele também é homem, 100% um, 100% outro, e em sua humanidade, em sua divindade, Jesus já veio para cada um de nós e disse claramente com relação a missões, no versículo 19, ele disse: ide, fazei, ensinai. Ele usa verbos no imperativo. Imperativo significa ordem. E Jesus disse isso para os seus discípulos, para os seus seguidores. E quando eu digo eu sou um cristão, significa eu sou um seguidor de Cristo. E se sou seguidor de Cristo, Mateus 28, 19 é para mim. Ele está falando comigo, ele está falando com você, ele está falando com você onde quer que você me escuta nessa manhã. E ele diz: ide, é uma ordem que eu tenho, que é ir, fazer, ensinar, batizar, levar essa mensagem a todas as pessoas. E olha que coisa linda. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho formação intelectual, eu não tenho condições financeiras, ah, eu não sei nem falar, não tenho boa dicção. Ele diz: vá, porque uma promessa ele faz no versículo 20: eu estarei com você todos os dias. Você é o canal, mas a graça corre por você. Você não tem o poder de salvar ninguém, o poder de condenar ninguém, mas Jesus fará isso por meio do Espírito Santo na sua vida. Permita-se ser canal da graça de Deus na vida dos outros. O cano não precisa ser de ouro, não precisa ser de marfim, o cano pode ser de plástico, pode ser de PVC, mas o que passa por dentro dele é graça que salva, que transforma. Paulo já disse isso: nós não somos um tesouro, nós temos esse tesouro dentro de nós, e nós somos vaso de barro, para que a glória seja dele. Isso da igreja é glorificar a ele, não a cada um de nós. Não é por nós, nunca foi sobre nós, é apesar de nós. Deus nos salvou porque alguém foi canal de bênção em nossa vida, alguém se permitiu ser canal da graça do Espírito Santo, até se derramar sobre nós. Queridos, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco todos os dias, até o momento em que Ele nos levar para a eternidade, ou Ele voltar para buscar a sua igreja. É uma ordem, mas Jesus, Ele não é teórico de jeito nenhum. Ele disse o que temos que fazer, Ele disse como fazer. E aí eu volto meus olhos, e se você puder me acompanha, lá em Mateus capítulo 5, 3 capítulos, em cada capítulo ele diz para a gente exatamente como deve ser esse estilo de vida, como deve ser feito missões em nosso coração. E ele vai dizer no capítulo 5 todo do Evangelho de Mateus, abrindo o famoso Sermão do Monte, ele vai dizer que estilo de vida missionário é um estilo de vida ético. Você vive missão com ética, com honra, com exemplo, com moral, com testemunho. Esse é o jeito certo de fazer missões, de ser missionário, de ter esse estilo de vida. Essa é a maneira de Jesus. Esse é o jeito certo. Não se faz de qualquer jeito. E no capítulo 5 ele vai começar dizendo que para você viver missões você tem que aprender a perder para depois ganhar. Tem que aprender a andar na contramão. Se você quer transformar o próximo, esqueça, você não vai transformar o próximo, transforme você. Se você quer que o outro mude, mude você. Perca para poder
Aprenda a chorar mais, aprenda a ser humilhado, aprenda a passar por dificuldades com relação às pessoas, sabendo que Deus se torna maior por meio da sua fraqueza, da sua submissão, da sua humildade. É perder para ganhar. Aprenda que você precisa abrir mão das suas posses muitas e muitas vezes. Não se faz missões sem primeiro converter as nossas finanças ao reino de Deus. Não é justo, não é justo. A gente comeu um almoço fantástico, maravilhoso, com vários pratos hoje, domingo, com a nossa família, e ter gente no campo missionário contando moedinha para comprar farinha, misturar com feijão e dar para o filho, e dar para a esposa. Não é justo. Não é justo que tenha gente se sacrificando para levar o Evangelho até as pessoas, e a gente vivendo a comodidade do Evangelho em nossa realidade. Não é isso que Deus deixou, não é isso o propósito de Jesus para a nossa vida. Por isso ele diz: desapegue, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o teu coração, e almas são o maior tesouro da face da terra. Junte tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Tem esse sentimento pela vida das pessoas. Tem muita gente no campo de batalha, nas cidades fortificadas, esperando a notícia chegar. Há vitória em nome de Jesus, há salvação, há solução para o seu problema. Ele é emocional, Jesus já venceu na cruz, ele vai curar você. É patrimonial a sua dificuldade no momento, Jesus já venceu na cruz, ele vai cuidar de você, porque ele cuida das aves, das plantas, ele cuida de você também, porque você é coroa da criação dele. Você quer viver missões? Perca para poder ganhar. Seja misericordioso para você receber misericórdia. Seja sal, seja luz durante esse mundo, que as pessoas olhem para a gente e não vejam nós exatamente, mas vejam a obra de Cristo feita em nossa vida, vejam a transformação que Ele realizou sobre nós. E assim, aprenda a cuidar das suas palavras. Cristo ele quer ensinar isso no capítulo 5 de uma forma tão prática, tão ética, tão próxima, que qualquer um de nós consegue entender com facilidade. Capítulo 6 ele vai dizer: você quer ter missões? Não tenha ostentação. Ostentação é coisa do mal, não é coisa de Deus. Ostentação afasta as pessoas, gera intriga, gera inveja, gera um sentimento de pequenez das pessoas. E quando a gente ostenta, quando a gente ora e ora bonito, quando a gente ora para se aparecer, e tem gente que olha para a gente e fala assim: eu não posso ser cristão não, porque eu nunca vou saber orar igual essa pessoa, eu nunca vou saber ter essa intimidade com Jesus que essa pessoa tem. Não dá, o Evangelho não é para mim, a Bíblia não é para mim, eu sou um desgraçado mesmo, eu não nasci para isso. A ostentação apequena as pessoas, a ostentação coloca as pessoas para baixo. Eu tenho que ter esse cuidado. Quando eu for orar, eu não posso ter ostentação antes, ter uma oração de quem rasga o coração, de quem fala com Deus como um irmão, como um pai, como um amigo, como aquele que eu posso falar de tudo a qualquer momento, sabendo que Ele me escuta e sabendo que Ele dá atenção ao meu clamor. Oração não pode ter ostentação. Oração verdadeira, Cristo já disse, é como a oração daquele homem que entrou no templo e ele não conseguia sequer olhar para cima, cabeça baixa, ele esmurrava o próprio peito, dizendo: tem misericórdia de mim, o pecador. Porque todo missionário, todo convertido, ele sabe que o pior pecador da face da terra é ele mesmo. O que acontece com a gente não é culpa dos outros, é culpa do nosso pecado, nossa natureza é caída, e a gente entende isso e passa a clamar a Deus em oração. Se você vai fazer uma boa obra, uma caridade, uma doação, ninguém precisa saber, porque quem sabe já sabe que é Deus. Não precisa tirar foto, não precisa rede social, ninguém tem que saber o que a sua mão direita faz, a mão esquerda dá conta dela. Simplesmente não ostente quando você fizer uma bondade,
especialmente visando missões, conversão de almas, ajuda aquele que não tem. Como temos que aprender a sermos missionários de corpo e alma. E quando jejuar, e jejue por gente que está morrendo sem o Evangelho, jejue por gente que está sendo perseguida. Tem igrejas sendo destruídas a cada dia, e a gente tem acompanhado isso pelos noticiários. Jejue por gente que está se escondendo para cultuar a Deus em 4, 5, 10 pessoas. Jejue por causas que estão acontecendo, para que Deus nos coloque num coração de humildade, de entendimento do que a vontade dele quer para a vida das pessoas. Ostentação, isso não vem de Deus. E o último, finalzinho do discurso que Jesus faz no capítulo 7, ele vai dizer para a gente: olha que é o estilo de vida missionário. Aquilo que para você parecer impossível, aquilo que parecer para você que não tem saída, acredite, para Deus nada é impossível. Então no versículo 7, do capítulo 7, ele vai dizer para mim e para você em forma de ordem: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. O que será que Jesus quer ensinar para as pessoas? Que se eu bater se abre, se eu pedir eu recebo, e se eu buscar eu encontro. Ele está falando aqui de salvação, de eternidade. Ele não está preocupado se o seu carro é nacional ou é importado, querido. Ele não está preocupado se a sua casa tem porcelanato ou tem piso de segunda, de terceira que ele deu para o dinheiro comprar. Ele não está preocupado se o seu telhado é de telha dupla face, telha sanduíche, ou se é de sapé. Não é para isso. Ele não morreu na cruz para te encher de coisas, porque para Deus almas são relevantes, almas são importantes. E com o tempo a gente aprende e entende que não é no ter coisas que está a nossa felicidade. Como Deus é pedagógico, como Ele mostra isso para a gente no tempo dele. Mas Ele diz: peça, bata, busque, e a resposta vem. Você conhece pessoas, clame pela salvação deles. Missões se faz com oração, missões se faz com o joelho no chão, se faz com recurso financeiro, sim, mas se faz acima de tudo orando. E aqui Ele quer dizer para mim e para você: busque, bata, clame, peça, e você vai receber. E ele completa na sequência do texto: porque Deus é um Pai muito melhor do que o nosso Pai físico, nosso Pai material. Deus é um Pai que se importa com a gente. E ele diz: se até um pai humano, quando o filho pede um pão, ele não dá uma pedra, quando pede um peixe, ele não dá um escorpião, quanto mais o nosso Pai eterno, que sabe de tudo que nós precisamos. Clame, que assim que terminar essa mensagem, que seu coração esteja pegando fogo, e que pelo menos um nome de alguém venha ao seu pensamento, e você tenha o desejo de arrumar um cantinho no seu banheiro, no seu quarto, seja onde for, e você colocar teu joelho no chão clamando pela salvação dessa pessoa. Isso é missão. Isso é viver missões. Isso é, como dizemos, fazer missões. Simples demais, mas profundo demais. Missões se faz com testemunho, se faz com ética, se faz com moral, se faz com atitudes. Tanto que ele termina o Sermão do Monte dizendo que a vida com Deus ela implica em práticas e não em teorias. O homem prudente, ele ouve essa palavra e ele põe em prática. O homem imprudente, ele escuta e nada muda na vida dele. Tudo continua do mesmo jeito. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo pode atuar no sertão nordestino. Pode não, ele atua naquele lugar. Enquanto estamos aqui, ele atua no norte de Minas, em que criancinhas se prostituem à beira de rodovia para caminhoneiro, em troca de 2, 3, 5 reais para ter comida dentro de casa. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo atua na África, ele atua na Ásia, onde há uma perseguição tremenda, ele atua no Oriente Médio, atua na América do Sul. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo atua e deseja de nós que a gente ore, que a gente entenda
que a gente clame, tem um jeito certo, mas também existe uma urgência em missões. Se você correr seus olhos lá em Mateus 24, Jesus mostra os sinais claros de que Ele está voltando para a sua igreja, de que Ele está voltando para nos buscar. Em Mateus 24, Ele faz o último discurso narrado em Mateus, e esse discurso Ele fala do princípio das dores, das dificuldades, das tragédias que virão sobre a vida das pessoas, e ao falar sobre isso, Ele vai explicando sobre a grande tribulação, como vai acontecer e como será a vinda do Filho do Homem. E Ele quer dizer para a gente assim: vigia, porque ela vai acontecer a qualquer hora. E eu quero dizer para você, é urgente fazer missões. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas eu sei que os sinais estão se cumprindo. E Ele vai concluir lá na metade do capítulo 24, no versículo 38, ou melhor, no versículo 37, até o final desse texto, dessa perícope do 41, Ele vai dizer: você sabe por que é urgente? Porque o dia que as pessoas começarem a viver o Evangelho sem se importar com a salvação dos outros, é aí que eu vou voltar. Porque o amor das pessoas esfriou, é porque a iniquidade se multiplicou, e quando ninguém mais se importar com o outro, quando missão deixar de ser relevante, é a hora de Cristo voltar. E Ele diz que na volta dele os tempos serão igualzinho era na época de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, faziam festas e nem se importavam com a volta de Cristo. Não faziam nada para que o outro recebesse essa mensagem, não faziam nenhum tipo de esforço para que alguém percebesse Jesus por detrás daquilo. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Tudo que você fizer, cristão, é missão, porque tudo que você fizer tem que apontar para a volta de Cristo, tem que apontar para a cruz de Cristo. Tudo que você fizer tem que chamar alguém ao arrependimento, tem que chamar alguém a pensar em Jesus e a entregar a vida para Ele. Quando eu digo tudo, uma refeição que você faça, não importa o que, não importa onde, não importa quando, naquela refeição Jesus tem que ser convidado para ela. Você precisa orar antes daquela refeição, mostrar para as pessoas que tudo aquilo é dádiva de Deus e Deus se faz presente, e aquilo pode tocar sim o coração de alguém. Isso é missão. É orar no McDonald's, é orar numa churrascaria, é orar num restaurante, é orar num quiosque, é orar numa areia da praia, é orar num piquenique, é orar na tua casa, mas é mostrar que Deus é a prioridade, que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E nem pensar em Deus é sinal que o nosso amor está tão frio. Está na hora de Cristo voltar, porque se Ele não antecipar a sua volta, nem mesmo os escolhidos se salvarão, porque esse mundo nos engole, esse mundo cada vez mais vai nos pegando, vai nos amoldando, que a gente sequer percebe que a gente está se tornando igualzinho em tudo que eles fazem. Você vai fazer uma festa de casamento, faça com que o nome de Jesus seja o principal dessa festa de casamento. Não enche as pessoas de algo que provoca tragédias, dissoluções e desgraças. Se preocupe em encher os corações com a mensagem do Evangelho de Cristo. Dê presentes que eternizem a presença de Cristo. Dê mais Bíblia de presente, boa música cristã de presente, dê mais bons livros de presente para as pessoas. Em algum momento a gente perdeu isso e a gente faz de tudo para agradar os outros, e isso é bom, mas a gente esquece de que o melhor agrado que você faz em alguém é levar essa alma para a eternidade com Cristo. Nunca abra mão disso. Quando fizer uma festa de criança, eu sempre falo isso. Não esquece que Jesus tem que ser o tema principal da festa. Creia no que eu vou te dizer. Pequena sereia não tem o poder de salvar ninguém. Carros não tem o poder de salvar ninguém. Relâmpago McQueen não vai salvar ninguém.
Essa menina do gelo que tem tanto famoso hoje, Frozen. Frozen não salva ninguém. Quando você fizer algum evento, Jesus tem que ser o tema principal, a palavra de Deus tem que ser o tema principal. Crianças, quanto mais cedo elas encontrarem a Cristo, muito mais fiéis e muito mais produtivas para o reino de Deus elas serão. Não se iludam com isso, gente. Uma criança salva traz a família, uma família salva traz os filhos. A gente tem que pensar que é urgente, porque Jesus vai voltar. A qualquer momento isso vai acontecer. E quando isso acontecer, a nossa missão, ela tem que ser cumprida com maestria. É o que Jesus quis nos ensinar. Até o texto de Romanos 10, no versículo 15, quando fala do evangelista, no mesmo capítulo, ele fala que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então deixa eu te explicar certinho o que esse versículo quer dizer. A fé das pessoas, ela vem pela palavra de Deus, isso é fato. Só que a palavra de Deus não é meramente um livro escrito e cheio de páginas. A palavra de Deus é você, a palavra de Deus sou eu. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Nós somos as Bíblias ambulantes que as pessoas estão vendo. E a fé vem pela palavra de Deus, sim, mas ela vem pelo ouvir. Acredite, de todo mundo que você conhece, a minoria vai ouvir essa palavra, mas a maioria vai ver esta palavra em nós, porque ouvir é até pelos olhos. As pessoas ouvem pelo que vem em nós, pelo testemunho, pela lealdade, pela honestidade, pela palavra, pelo sentimento verdadeiro, afetuoso que demonstramos uns para os outros. Está cheio de gente lá fora, ouvindo pelos olhos. E o que é que eles estão ouvindo quando olham para nós? Quando vem a nossa postura, quando nos encontram pela vida, aí fora. Jesus é o primeiro exemplo. E eu quero comentar um segundo exemplo. Paulo, um grande personagem das Escrituras. Missão, evangelho, é uma ordem de Deus. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não for o evangelista, porque uma vez que Deus me chamou para a tua obra, Ele me quer na condição de um evangelista. Então o que eu vou fazer? Eu vou pregar esse evangelho. E lá em Filipenses ele disse para todo mundo: gente, olhem para mim e sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ele se coloca em condição de que as pessoas ouçam o que ele está falando, mas vejam o que ele está fazendo. E para Deus mostrar para Paulo que isso é verdade, e mostrar para as pessoas que era uma realidade, ele precisou sofrer. O método de Paulo evangelizar as pessoas foi muito além de escrever carta, muito além de pregar o evangelho, foi por meio do sofrimento. E como esse homem sofreu, como esse homem passou necessidade, passou dificuldade na vida. Paulo foi enxotado, tentaram matar ele em Jerusalém, tiveram que expulsar esse homem de lá. Eles não suportavam ver a cara de Paulo, e quando Paulo abria a boca, eles ficavam rangendo os dentes de ódio desse homem. E Paulo teve que sair dali. Ele passa por Antioquia, eles vão atrás dele querendo escorraçar ele dali também. Ele vai para Éfeso, o pessoal vai atrás dele em Éfeso também, e quer acabar com a vida desse homem. Se não puderem matá-lo com as mãos, eles querem matar ele emocionalmente. Eles perseguem, falam, fazem tanta coisa para desmotivar aquele homem. Paulo conclui a missão dele, ele vai para Galácia. Na Galácia eles fazem um inferno na vida dele, saem falando um monte de coisa, e cada pessoa que ele convertia, eles vinham atrás com um discurso judaizante para tirar aquela pessoa do caminho de Deus. E muitos entenderam e ouviram aquilo e acabaram desviando mesmo. Isso magoou demais o coração daquele querido homem de Deus. Ele vai até a Macedônia, eles vão atrás dele na Macedônia também, atrás da Grécia. Eles querem porque querem prejudicar ele. Chegam em Corinto, e lá em Corinto, aí sim eles completam a obra deles mesmo. Saem falando mal, fazendo bullying, dizem que Paulo não sabe nem falar, que Paulo é feio, que Paulo não tem condição, não tem dicção, que Paulo é uma fraude, que nem homem de Deus ele é. E diante de tudo isso, Paulo sabia o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5,
Paulo sabia que ele tinha que perder para ganhar, queridos, e olha o que Paulo diz, diante de tudo isso: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, e diante de tanta perseguição, Paulo diz, não são eles o meu problema, não são os que me perseguem o meu problema sou eu mesmo. Em Romanos 7 ele vai dizer, miserável homem que sou, eu luto comigo mesmo, eu tenho que matar o velho homem todo dia, como ele vai dizer em Colossenses capítulo 2, o velho homem me persegue. Demissões é matar o velho homem. O velho homem gosta de conforto, o velho homem gosta de ter um bom dinheiro guardado, uma segurança financeira. O velho homem, ele gosta dos prazeres da vida. E quando Cristo nos converte, Ele esquece dos nossos pecados, Ele sim. Ele apaga os nossos pecados, Ele sim. Mas a memória fica em cada um de nós, para que a gente sempre lembre que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que a graça de Deus é acima de todas as coisas. Paulo, ele pregava o Evangelho com a boca e com as atitudes. Você vê Paulo sendo duro para rebater os falsos ensinos, mas você não vê Paulo brigando, debatendo, fazendo com que aquelas pessoas ficassem reduzidas. Não, ele viveu o Evangelho, ele aprendeu o que é perdoar, para ser perdoado. E mais, o que Paulo pregava? Qual era a mensagem quando ele abria a boca? Em 1 Coríntios capítulo 1 ele dá um exemplo muito grande disso, naquela igreja que mais lhe fez sofrer, naquela igreja que mais dificuldade apresentou para ele, por conta dessa perseguição tão grande que ele sofreu. E lá ele diz que eu prego a Cristo crucificado, aquele mesmo Cristo que é loucura para os judeus, aquele Cristo que o gentil não entende, é esse que eu prego. Eu não prego nada diferente disso. Para a salvação de alguém, ele não tem que pagar nada para ser salvo, não é pelo dinheiro dele que ele vai ser salvo, quanto dízimo, oferta ele dá, mas ele vai ser salvo unicamente pela graça salvadora de Jesus Cristo, pela misericórdia de Cristo. E qual Cristo? Cristo crucificado, o único verdadeiro que pode transformar a vida de alguém. E Paulo dizia isso o tempo inteiro: eu prego a Cristo, eu levo essa mensagem para as pessoas que estão em minha volta, para que elas possam entender essa verdade e serem transformadas por ela. Estilo de vida de missões é olhar para Paulo e fazer o que Paulo quer dizer. E no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz assim, quando eu fui até vocês, no versículo 1, eu não fui com linguagem pomposa, nem linguagem de sabedoria. A única coisa que eu levei é o que eu tenho, é Cristo crucificado na cruz. Querido, ser missionário, viver missões, fazer missões, é ter sempre essa mensagem nos lábios, é sempre mostrar para as pessoas que Jesus se importa com elas, que Jesus vem para buscá-las, e essa mensagem ela é urgente. Tanto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, dizendo para eles: olha, Jesus está voltando, se preparem para essa volta, mudem os seus comportamentos, porque Ele está voltando. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala: como será a nossa vida na eternidade? Aquele que conhecer a Cristo profundamente, ele diz como seremos na eternidade. Queridos, e se você não crê no que eu vou te falar, você quer saber como é o céu? Você quer saber como é a eternidade? Que eu vinha caminhando para cá e essa curiosidade veio no coração. Eu lembrei de um pastor muito querido, pastor próximo da igreja que ele pastoreava. Ele está na glória, foi esse ano. E eu lembrava, poxa, que bom se pudéssemos vê-lo, para ele contar um pouquinho do céu. E na hora eu lembro, poxa, não é que tem gente que fez isso? Paulo mesmo, ele vai contar aos próprios coríntios, que na conversão dele era tão duro, mas tão duro, que Deus teve que levar ele para o céu. Deus levou ele até o céu e mostrou para ele o céu. Eu não sei o que Paulo viu no céu, não sei, mas eu sei que o que ele viu, ele traduziu: são coisas inefáveis demais. O céu é tão lindo que não dá para explicar, não dá para traduzir em palavras. O que eu vi no céu é grandioso demais. Ele guardou esse segredo por 14 anos, ele não fala para ninguém, porque não tinha como falar, não tinha palavras, e ele tinha medo que as pessoas pensassem que ele estava se orgulhando, que ele estava se colocando sobre elas. Ele guardou esse segredo.
mas um dia ele precisou falar, porque estavam acusando ele de ser falso, de não ser um servo de Deus. Ele conta que foi até o céu, e no capítulo 15 ele conta como será o nosso corpo no céu. Acredite em quem viu com os próprios olhos, e no céu seu corpo será perfeito, glorificado, ressuscitado, para viver na glória por todo sempre, a qual não há prazer nessa terra que possa se comparar ao que é o céu. Missões é um estilo de vida. Missões é você viver o céu já aqui na terra. Missões é apresentar o céu para as pessoas, para tirá-las da perdição e para mostrar para elas que Jesus tem propósitos muito maiores e mais especiais na vida de cada uma delas. Missões não é o propósito da igreja. Missões é um estilo de vida. Missões é aquilo que se adota como comportamento. Tem o jeito certo, sim, dela ser realizada. Ela é urgente, sim, porque Jesus está para voltar, e é uma missão de todos nós. Foi a missão de Jesus, feita com maestria e deixada como exemplo. Foi a missão do apóstolo Paulo, feita também de maneira tão precisa e deixou aqui para todos nós, mas também é a missão, foi a missão do terceiro homem que eu quero comentar como exemplo para a gente nesse culto. Foi também o exemplo de Pedro. Se você quer achar alguém na Bíblia que se parece com você, seja você homem ou mulher, solteiro ou casado, criança, jovem, adulto ou idoso, esse homem é Pedro. A sua vida se encaixa na vida de Pedro de maneira perfeita, quase que uma simbiose. Pode ser a mesma coisa. Pedro se parece demais com a gente. Pedro tinha dúvidas, muitas dúvidas, como eu tenho, como você tem. E por melhor que esteja nossa vida com Deus, nossa piedade com Deus, por melhor que esteja nosso relacionamento com Deus, nós carregamos dúvidas, nós temos dúvidas, porque nós somos limitados, nós somos falhos. Pedro não só tinha dúvidas, ele tinha certezas, muitas delas, muitas vezes erradas, mas ele tinha certezas também. Pedro, ele traiu Jesus mais de uma vez. Nós traímos Jesus quantas vezes? A gente olha para Pedro e fala: Pedro, que absurdo que você fez, a gente faz igualzinho, a gente faz pior do que Pedro. Pedro traiu 3 vezes, ele traiu muito mais a Jesus, e nós traímos quando nós temos oportunidade de falar do amor dele e não falamos, quando temos a oportunidade de orar para as pessoas e não oramos, quando temos a oportunidade de pegar a Bíblia e ler e devorar esse livro no nosso tempinho devocional e não fazemos. Nós também traímos Jesus quando não vivemos do jeito que Ele espera que a gente viva, e a gente não é cristão na essência, mas é cristão na aparência, é cristão somente no nome. Nós traímos Jesus quando não somos missionários, quando deixamos outras coisas ocuparem o espaço e o lugar na nossa vida. Pedro, ele foi assim, mas um belo dia Pedro envelheceu. Pedro foi cumprir seu campo missionário lá em Roma, na distante Roma. E lá em Roma o tempo ficou difícil. Nero era o imperador, perseguição, cristãos sendo mortos, e Pedro acabou sendo preso ali em Roma. E ele sabia que daquela prisão ele não sairia mais com vida. Ali era o final da existência dele. Mas Pedro faz uma recapitulação. Pedro era um missionário nato, tanto que assim que Jesus ressuscita e deixa a missão para eles, eles recebem o Pentecostes, o Espírito Santo ali no cenáculo, em Atos capítulo 2, Pedro se levanta e prega. Pedro se levanta e a pregação dele na verdade é um testemunho. Ele fala do que ele crê, ele fala do Cristo crucificado. E ali naquela pregação de Pedro, quando ele para, com certeza cheio de lágrimas nos olhos, porque ele sabe do que ele está falando, porque ele experimentou o que ele está falando. Havia passado só 50 dias da morte de Jesus, o coração doía, o luto doía, e ali Pedro, quando ele está falando aquilo, 3.000 almas se rendem ao Salvador, 3.000 almas se entregam para Cristo. Missões não são números, mas viver missões importa, em trazer pessoas para o reino de Deus, em trazer pessoas para a salvação em Cristo.
Mas depois, quando Pedro está preso, muitos anos depois, lá na distante Roma, em meio àquela dificuldade que ele passa, emocional, física, em meio às perseguições que eles estão suportando, Pedro vai fazer missões, vai viver missões. E eu quero concluir minha fala aprendendo com Pedro como viver missões. Qual é a mensagem, qual é o jeito certo de viver missões? Se você pode, abra sua Bíblia agora na segunda carta de Pedro, no finalzinho da sua Bíblia já, segunda carta de Pedro. São 3 capítulos para a gente pensar, passando muito rápido por cada um deles, mas eu quero refletir com vocês sobre a importância dessa carta. Segunda carta de Pedro, para a gente refletir. Missões é um estilo de vida que obrigatoriamente passa por 3 etapas da nossa vida. O capítulo 1 vai mostrar para a gente a primeira delas. Você quer ver missões? Por favor. Você quer fazer missões? Primeiro, faça na prática. Seja você o primeiro transformado. Seja você o primeiro a viver essa realidade na sua vida. Olhando para o capítulo 1, se você observar, ele vai falar exatamente como a gente faz isso. Versículo 4, ele vai dizer para a gente assim, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Olha o que ele está dizendo. Para a gente viver missões, nós temos que primeiro ser participantes do reino de Deus, sermos cristãos salvos, porque só o salvo leva a salvação. Só quem tem o Espírito Santo pode levar o Espírito Santo. Você nunca vai dar para alguém o que você não tem. Você nunca vai dar para alguém piedade se você não é piedoso, humildade se você não é humilde, alegria se você não é alegre. E Pedro, ele quer ensinar para a gente, no final da sua vida, que nós temos que ser participantes, como escapando da corrupção desse mundo, tendo uma vida prática. A vida com Deus, ela é constante, crescente. A salvação é um ato, a santificação é um processo. Eu preciso acordar de manhã sabendo que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, sim, mas eu preciso saber que santificação vai ser meu alvo daquele dia. Buscar a paz com todos, sim, vai ser meu alvo. E aqui ele vai explicar como você deve fazer isso. Versículo 5: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. Vida cristã exige esforço diário. Vida cristã não é parque de diversão, não é parque temático. Vida cristã é campo de batalha. Por isso, você precisa se esforçar todos os dias. Se esforçar para orar, se esforçar para ler a Bíblia, se esforçar para ser um missionário. E ele continua dizendo: e com esforço você acrescenta a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, versículo 8, essas coisas, se existirem em você e aumentarem em vós, não vos deixarão ociosos e infrutíferos. Ou seja, farão de nós verdadeiros evangelistas, verdadeiros missionários para a obra de Deus. Querido, se esforce por fazer de missões o seu estilo de vida, por se importar com a salvação de almas como seu objetivo de vida, pois Deus é glorificado quando nós o servimos. Deus é glorificado quando nós cumprimos as suas ordens. Deus é glorificado quando nós obedecemos a sua palavra, como dita, como explicada, como colocada no nosso coração. Viver missões é viver com ética, é ser prático. E Pedro explica no versículo 16: não seguimos fábulas engenhosas. Eu não inventei nada, eu não coloquei nada, não criei nada. Simplesmente eu prego a Cristo
e Cristo crucificado. Viva o Cristo crucificado no Calvário. Fale desse amor. Viva esse amor. E assim as pessoas serão impactadas por essa realidade na sua vida. Então, primeiro, testemunho, vida prática em Pedro. Depois, 2, para a gente pensar. No capítulo 2, eu vou caminhando por aqui, meu amor. Capítulo 2, o que a gente precisa para a gente viver a vida de missões? Ele chama a gente a faça advertência aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Queridos, todo missionário, como disse Calvino, ele tem 2 vozes: uma para chamar as ovelhas, outra para espantar o lobo. Porque se nós estivermos cumprindo apenas uma delas, a nossa mensagem está sendo falha. Espantar os lobos devoradores, primeiro é espantando a nossa vida, é dizer, eu não vou dar ouvidos a isso, eu não vou concordar com isso. E quando aquele ensino falso chegar até alguém, você se posicionar e falar, a mensagem que salva é da cruz, o que te leva para a eternidade é Cristo, e não as suas práticas ou aquilo que você dá ou deixa de dar. Você quer saber quem são os falsos profetas? Pedro desenhou para a gente eles. Pedro escancarou eles para a gente, para você primeiro fugir deles, segundo resgatar alguns que estejam caindo nas garras desse mau ensino. Ele diz para a gente no versículo 1 do capítulo 2, ele fala na metade do versículo, que as ocultas, eles introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Você quer saber o que é o ensino falso? É um ensino que nega Jesus. Quer saber o que é o ensino falso? É um ensino que coloca alguma coisa a mais do que Jesus para você ser salvo, algo que você precisa fazer e seguir para você ser salvo além de Jesus. Esse é o ensino falso. Esse é o ensino que leva a pessoa à cegueira espiritual. No versículo 2, muitos seguirão a sua libertinagem, porque é um ensino que fala que você é livre para fazer tudo que todo mundo faz, desde que você tenha um nome cristão, desde que você pague uma conta mensal para você ser cristão. Versículo 3, eles são movidos por ganância e explorarão com suas artimanhas as pessoas. Você quer saber quem é verdadeiro e quem é falso? Veja onde está o coração dessa pessoa, veja onde está o desejo dessa pessoa, veja o que essa pessoa quer com tudo aquilo. Eles são gananciosos, e Pedro diz para a gente, corre disso, se posicione. E lá no versículo 14, ele foi extremamente pesado, mas verdadeiro. Eles têm olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecar, eles enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. Sabe o que eles são? Eles são malditos, eles são servos do inferno atuando em nome do Evangelho. Eles são seres demoníacos, falando em nome de Deus, mas vivendo de maneira mais suja, sórdida possível. Viver missões é se posicionar pelo lado certo. Queridos, posicionem-se ao lado de Jesus, posicione-se ao lado da cruz, denunciem toda forma de mentira, para que pessoas possam ouvir a mensagem que salva. Por isso que Bíblia, oração, é tão importante. Tem um jeito certo de fazer missões, mas ele termina no capítulo 3, dizendo, é urgente, Jesus está voltando, não temos tanto tempo, como achamos que temos. Jesus disse isso, Paulo disse isso, Pedro disse isso, e no capítulo 3, ele fala, como será a vinda de Jesus, como vai acontecer a volta de Jesus. Versículo 3, sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo,
onde está a promessa da sua vinda? E farão todo tipo de gracejo com a volta de Jesus. Você tem visto isso hoje? Pessoas zombarem da volta de Jesus? Vocês têm visto quando morre um cristão de Covid, qualquer outra doença, o que as pessoas postam de comentários sobre isso? Vocês têm reparado o que estão falando com relação ao Evangelho nesses tempos que estamos vivendo? As pessoas estão zombando, gente, tirando sarro. Vocês têm visto o que fazem carros alegóricos de carnaval de 2 anos para cá? Vocês têm visto o que tem feito em peça de teatro? O que tem feito em manifestações de rua com o Evangelho, com cruz, na geração que a gente está vivendo? Vocês têm reparado gente enfiando cruz no ânus publicamente para todo mundo ver? Gente defecando sobre cruz, sobre imagem, sobre qualquer símbolo religioso? Você tem reparado pessoas com demônio para dizer que ele domina sobre Jesus? Os nossos tempos são tempos difíceis e finais. E Jesus disse, Pedro disse, porque ele ouviu de Jesus, porque andou ao lado dele pelo menos 3 anos e meio, nos últimos dias, isso vai acontecer, porque as pessoas dizem, Jesus está demorando demais, mas na verdade ele não está demorando, muito pelo contrário. Jesus, ele sabe que tem que se completar o número daqueles que lhe pertencem, daqueles que são salvos, e ele vai dizer no versículo 9, Deus ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente para convosco, porque ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Missões é estilo de vida. Às vezes a gente acaba tendo raiva de pessoas, alguns acabam tendo ódio de pessoas e torcem pela perdição de pessoas. Jesus não. Ele não tem prazer na morte do ímpio, como Ezequiel 33 vai dizer por 2 vezes, Ezequiel 18 vai repetir o mesmo versículo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Jesus, ele está retardando a sua vinda, porque ele é paciente para conosco. É paciente com você que está me ouvindo, se você ainda não entregou sua vida para Cristo. Ele tem batido a porta, ele tem falado, ele tem mostrado, ele tem ensinado, e ele é paciente, ele está esperando. Ele está esperando a minha entrega. Ele é paciente. Enquanto ele não volta, ele está nos dando tempo para a gente viver missões, para a gente falar do amor dele aos de perto e aos de longe. Jesus é tão bondoso que ele continua aguardando até o momento chegar. E eu termino no versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardamos a volta de Jesus, isso é missão. Enquanto você aguarda a volta de Jesus, esforçai-vos para que sejais achados em paz com Ele, imaculados e irrepreensíveis. Enquanto espera, trabalhe. Enquanto aguarda a volta de Jesus, seja um missionário nato. Viva essa palavra, leve essa palavra, use suas redes sociais para que o amor de Cristo se torne conhecido. Use seus eventos familiares para que o amor de Cristo se torne conhecido. Use o seu tempo de piedade devocional, de oração com Deus, clamando para que o Deus que abre a porta, que mostra o que está sendo buscado, possa agir na vida das pessoas à nossa volta. E que assim Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos conforme o desejo do coração dele. Amém, gente? Convido você a fechar seus olhos, a orar. Você que está em casa, onde você estiver nesse momento, de maneira reverente, eu quero te convidar a fechar seus olhos, para não ter distração com nada que está em sua volta, e com os olhos fechados, poder colocar seus olhos espirituais em Cristo e dedicar um tempo de oração agora a Deus. Você tem sido um missionário na sua vida? Se sim, é tempo de você agradecer a Deus e pedir capacitação para continuar muito mais além. Se você não tem sido um missionário, é tempo de pedir a misericórdia do Senhor e o perdão.
se talvez as suas condutas têm mais afastado as pessoas do Evangelho do que atraído elas para Cristo, peça perdão. Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Com humildade, coloque-se assim diante do Senhor, pedindo para que Ele purifique os seus pensamentos, o seu comportamento, para que Ele motive você a sair daqui hoje totalmente renovado na sua esperança, na sua maneira de pensar, na eternidade sua e das pessoas que Deus já colocou no seu caminho e ainda vai colocar. E em sua oração diante de Deus, sua oração sincera, simples e verdadeira, eu convido você a apresentar ao Senhor almas de pessoas especiais na sua vida, nomes de pessoas que você deseja muito, muito, que conheçam a Cristo, que sejam salvas verdadeiramente pelo sangue dele na cruz. Talvez alguém que está adoecido fisicamente, adoecido emocionalmente, talvez alguém que está tão distante dos caminhos do Senhor, mesmo conhecendo essa palavra. Confie que se você pedir, Deus quer te dar. Se você buscar, Ele quer fazer você achar. Se você clamar, a resposta de Deus vem. Isso é ser um missionário, isso é viver missões. Deus, eu te louvo, Pai, por esse dia tão especial, que o Senhor nos coloca, nos confronta diante da sua palavra, com essa necessidade, Deus, tão séria e tão grande, que é vivermos missões, que é sermos missionários de corpo e alma. Eu te louvo, Deus, pela mensagem da cruz que um dia nos alcançou, que chegou até o nosso coração. Obrigado a Deus pelo entendimento que o Senhor concedeu no momento em que entregamos nosso coração ao Senhor e fomos aceitos pelo Senhor no seu reino. Obrigado por isso, Deus, e obrigado por tantos missionários cristãos verdadeiros, tantas pessoas, Deus, que oraram pela nossa vida, pela nossa conversão, pessoas que investiram tempo em nós, pessoas que colocaram o joelho no chão, Deus, para que essa graça nos alcançasse, nos atingisse e nos transformasse. Te louvo, Deus, e te agradeço por isso. E agora, Deus, eu peço que o Senhor me perdoe cada um que ora comigo nesse momento, e que com sinceridade reconhece, Deus, que nós estamos muito aquém do que podemos fazer. Nós estamos, ó Deus, muito longe ainda do que podemos dedicar à obra do Senhor e ao alcance de almas que não te conhecem. Mas dessa mesma humildade, Deus, eu quero te pedir, nos ajude, nos capacite, Pai, para vivermos e fazermos cada vez mais para o teu reino, para que o Senhor nos use como canal de graça e de bênção na vida das pessoas, ó Deus, primeiro as de perto, depois as de longe, que estão envolvidas em nossa vida. Nos perdoa, Deus, mas também, Deus, nos ajude a sermos assim, a termos essa convicção. Sabemos, ó Deus, que é uma missão urgente. Sabemos, Deus, que o Senhor está para voltar. E volta, Deus, para nos buscar. E leva, Deus, o que nós amamos com o Senhor, aqueles que nos são tão queridos, tão especiais. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo, que é confortador, mas também desafiador na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos missão, porque essa é a vontade do Senhor. E humildemente eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado.